sobre a ordem e a desordem na vida, nessa nossa vida conhecida, né? Vejam, só a ordem, né? Ordenamento, organização, porque é o caos, né? É o caos que nós tentamos organizar. Geralmente o caos também está em ordem, diz a filosofia física, porque ele está numa ordem natural. Então, se eu derrubei um copo de vidro, ele cai, estão estraçalhados os cacos, aquilo parece uma desordem, mas aquilo está em ordem, porque aquilo é uma consequência de um fenômeno, de um fato, de um ato de derrubar o copo, um evento que aconteceu na vida e as coisas acontecem. Então, foi um encadeamento e aquilo está do ordenamento, é ordinário que aquilo aconteça naquele momento, naquele dia, naquele horário. Óbvio, eu provoquei o quebramento daquele copo, ele tem que estar daquela forma, então aquilo está em ordem, né? Bentham fala disso, né? E aí veja, o físico austríaco Ludwig Boltzmann, ele criou a ideia de entropia. Ele disse, né, que a entropia é a desordem da natureza, é a desordem na natureza. A entropia é o fato de nós termos moléculas, átomos, energias, calor, tudo a existir, não termos nada compactado, separadinho, sabe? Nós termos um monte de terra, e se você coloca lá algo debaixo daquela terra, cava um pouco, vai haver uma pressão, né? Então, toda essa desordem, né? Não há nada ordenado no universo. Não há... O ser humano é que ordena, ele que faz uma plantação, e faz tudo retinho, para ser fácil colher, né? O mundo em si é desordenado. E aí ele disse, né, por exemplo, cartas de um baralho bagunçado. Se você for organizar as cartas, você vai gastar uma energia, certo? Toda vez que realizamos um trabalho, né, força humana, a energia naquele trabalho, ela não é toda aproveitada no trabalho. A energia se perde um pouco, há uma dissipação de uma quantidade de energia. Então, quando a gente organiza as cartas do baralho, a gente libera energia para o calor, a gente libera, perdão, o calor, energia para o ambiente, e aquilo deixa o ambiente mais denso, mais intenso, mais moléculas, e aquilo fica desordenado, as moléculas se chocando, né? Então, a energia liberada ajuda a organizar o baralho, mas ajuda a desorganizar as moléculas ao nosso redor. Portanto, causa entropia, causa desordem. Você organiza o baralho, causa desordem no espaço, no ar, no ambiente. Ele diz que o ideal é nós termos a entropia negativa, né? Nós termos o máximo de organização. Né? E me lembro muito de Larossa, né? Um filósofo agora recente, que ele diz que a gente quer muito prática na vida, fugir da teoria, mas ele diz que apenas ao falarmos, nós mudamos a vida. Porque quando falamos, nosso som, ele cria, né, ele desordena o ar, ele movimenta as moléculas, ele modifica o espaço-tempo, ele causa uma mudança física. Né? A questão de se o discurso vai mudar a vida mesmo, se eu quero ser de tal forma, prometo e vou cumprir ou não, isso é outra coisa, mas só o falar já modifica a vida. Muito interessante essa metáfora de Larossa. Então vejam a natureza, né? A natureza está aí, o universo, o planeta Terra tem moral, né? Os animais, eles têm ética, né? Baruch Spinoza, filósofo holandês, tem um livro incrível onde ele filosofa sobre a ética de forma matemática. Né? Ele fala da ética de forma geométrica, das formas do mundo. Ele diz toda coisa, qualquer ser, enquanto em si, esforça-se para se preservar no seu ser. Ou seja, ninguém quer a sua autodestruição, ninguém quer o seu fim, todo ser. Né? Filosoficamente, uma mesa, ela não quer deixar de ser mesa. O ser humano não quer morrer. Então, essa autopreservação, chamada de conatos, né, é intrínseca a todo ser. Né? Um copo tem a sua utilidade quando ele é copo. Ele não pensa, obviamente, claro, mas a natureza das coisas quer manter aquele copo, certo? Para ele ter a funcionalidade dele. Se ele quebra, né? E aí o Spinoza diz sabiamente que a natureza intrínseca das coisas é continuar sendo o que é.
E esse princípio nos diz que a própria dissolução é impossível, ou seja, nós apenas, enquanto seres, nos destruímos por meio de causas externas, ou seja, não existe, né, um botão interno, alguma coisa que eu diga, vou apertar ou quero agora deixar de existir. Não dá. Né? Se eu vou me suicidar, eu tomo remédio, o remédio é externo a mim. Então, tudo que elimina um ser vivo, a gente mata uma barata, nós somos externos a ela. Né? Então, essa relação entre o ser e o não ser, eu dependo do mundo para não ser. E aí, tem aqui uma imagem do Spinoza, mas veja, a natureza tem amor, então, porque tem um leão feroz que vai matar a sua presa, né? Então, talvez não seja ético, não tem ali uma moral, os animais não têm regras, né? Tem algumas regras entre a sua própria espécie, mas entre outras, talvez não. E temos ali, né, macacos super carinhosos uns com os outros, então, né, essa dicotomia, esse maniqueísmo, essa díade, né, perversidade dos animais e amor também. Eu tenho um cachorro de 3 anos, então, assim, ele é muito carinhoso, né, então, o que é, né, a moral presente na natureza nos animais, né? Nós temos o estado de natureza, o homem primitivo, sem lei nenhuma, sem estado, a condição natural do homem, e nós temos o contrato social, a teoria que fala que os homens se reuniram, os homens e mulheres, né, e disseram, vamos fundar um estado, vamos fundar, né, cidades, vamos fazer um contrato aqui invisível, onde vamos ter direitos, deveres, vamos nos respeitar, vamos abrir mão da nossa liberdade, para que tenha uma polícia para sancionar quem descumprir as leis, e vamos pagar tributos, impostos para ter um hospital, para ter uma escola, né? Então, é uma teoria que o ser humano foi se reunindo por meio do consenso, né? Só que essa teoria, ela não fala um aspecto, que é o quê? Para o homem se reunir, conversar e decidir criar o Estado, ele tem que primeiro aprender a linguagem, né? Que ele não falava. Então, como que foi isso? Que ele era incivilizado, ele se destruiu um ao outro, o ser humano, e como foi que ele... Então, o consenso inicial não foi para criar o Estado, foi para criar a linguagem, para poder depois conversar e criar o Estado. Né? Mais ou menos essa é a ideia. E nesta vida, né, nesse universo que não sabemos o que o filósofo Nietzsche, né, considerado por muitos aí um filósofo pessimista, né, que fala sobre o vazio, né, às vezes nihilista, né? Ele fala sobre o gosto pela vida, o amor que temos pela vida, mesmo sem saber o que é a vida. Né? Ele disse, algum dia ou noite um demônio lhe disser, esta vida que você vive e a viveu, você terá que viver mais uma vez, inúmeras mais vezes, do mesmo jeito que você sempre viveu. Você se jogaria no chão, rangeria os dentes, amaldiçoaria o demônio que falou isso? Ou, por outro lado, você responderia, meu Deus, você é um Deus, eu nunca ouvi algo mais divino, que eu vou ter a oportunidade de viver essa vida de novo. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, isso é inacreditável, isso é incrível. Né? Então, o que você faria, caro aluno, cara aluno? Você iria querer viver sua vida de novo, se te fizessem essa proposta no teu leito de morte. Mas você teria que vivê-la do mesmo jeito que você viveu. Te aconteceriam todas as mesmas coisas, as alegrias e as tristezas. Você ia querer? Isso é muito impactante. Então, o Nietzsche fala também que aquele que tem uma razão para viver, ele suporta quase tudo. Então, qual a nossa razão para viver? Por que gostamos de viver? Por que nos mantemos vivos? Por que não tiramos a nossa vida? Por que não nos autoeliminamos? É a nossa família? É o nosso trabalho? O que é? A nossa religião? Né? Pensemos sobre isso. É algo muito interessante.